Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas palavras apuradas, estas conversas sobre o prazer da mesa. Ora bem, onde estamos hoje? Estamos em Trás-os-Montes, mais concretamente em Chaves, no 83 Gastrobar, para falarmos com a sua responsável, a Catarina Nascimento. Olá, Catarina. Olá, João, bom dia. Obrigado pela tua disponibilidade. Olá. É um gosto vir conhecer um pouco melhor o que é o Gastrobar. Olha, o 83 Gastrobar abriu em 2022, já que conhecemos. No entanto, creio que já tiveram 9 cartas diferentes. É uma realidade. O que é que tem-se mantido? O que é que tem sido alterado? Fala-nos um bocadinho desse processo. Bom, na verdade, pouca coisa tem sido mantida. Acho que se mantém um bocadinho a identidade, o carisma do que são já os pratos do 83, mas poucos pratos se mantêm de umas cartas para outras. Aconteceu com 2 pratos em concreto que duraram por aí, portanto, transitaram de uma carta para outra sucessivamente durante por aí 3 cartas, o que supõe quase um ano, que eram um Bauchecha e uma Cata Sando. Esses 2 pratos, pronto, foram pratos que marcaram o nosso público. O que era a Bauchecha? Vamos por partes? Era um pão bao, um pãozinho da receita chinesa, mas de execução aqui na casa, diária. Que estava recheado de bochecha de vaca estufada, e daí a brincadeira também com o nome, pão bao com bochecha dava bochecha, mais uma série de coisas. É uma maionese picante, exatamente, não é? Leva um molho feito de frutos vermelhos que são cultivados por nós, leva ovinhos de codorniz que são daqui da região, as codornizes não são de produção nossa, mas são de produtores conhecidos. Portanto, trabalhamos os produtos da região, mas com uma visão diferente. E esse era um dos pratos icónicos da nossa carta, portanto, que começou por ser, teve uma primeira versão, depois teve uma segunda versão, este Bauchecha 2.0 que falamos, portanto, que esteve em 3 ou 4 cartas, era já uma segunda versão desse prato, e pronto, era um prato que os nossos clientes adoravam e que nós não, por assim dizer, não conseguimos arranjar nada tão bom quanto aquele, então fomos-lo mantendo nas cartas. E agora nesta 9ª carta, esta carta que estamos a trabalhar atualmente, decidimos retirá-lo. É um prato muito trabalhoso, é um prato que nos obriga a vir de manhãzinha cedo, mas a primeira coisa a fazer é amassar a massa, leveda uma primeira vez, depois recheia-se com esse recheio de bochechas de vaca, que somos nós que fazemos também, leveda uma segunda vez e depois coze finalmente ao vapor. E assim fica pré-preparado. Quanto tempo essa cozedura ao vapor? Esta cozedura ao vapor são cerca de 20 minutos. Mas o pão fica cozido antes do cliente chegar. Quando o cliente chega e pede, nós, por assim dizer, reaquecemos o pão. Claro, ele tem esse período de fermentação controlado. Portanto, nós não podemos cozê-lo cada vez que o cliente pede. Não. Fazem-se 20 baus por dia, mais ou menos. E pronto, depois na hora em que o cliente pede, aquece-se novamente, depois tosta-se e fazem-se então esses recheios todos, de maionese, leva uma salada
de ervas aromáticas, leva as tais rolinhas de codorniz, leva vários molhos e levava depois também uma coisa muito impactante para o cliente, que levava uma injeção de molho de carne em frente ao cliente. Portanto, nós depois levávamos o bolo à mesa, uma seringa enorme, com um molho de carne e injetávamos esse molho à frente do cliente enquanto explicávamos ao cliente o que é que era. Vê-se pela descrição que fazes que era um dos teus pratos emblemáticos. Era, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Quando é que começaste esta nova carta? Esta nona entrou em julho. Ok, bastante recente. Sim, Nós sim. estamos a gravar isto em agosto, portanto. Sim, as nossas cartas duram 3 meses. É isso que eu te ia perguntar. Quanto tempo é que deve durar uma carta, no teu entender? Aqui acontece um bocadinho isso. Portanto, a ideia, o ideal seria que durasse esses 3 meses mais ou menos, que é também com quase a duração da estação, porque esta mudança de cartas implica trabalhar com ingredientes diferentes, com aquilo que nos vai Nós dar. estamos a falar de 4 cartas por ano? Sensivelmente. Ok. 3, 4 por ano, pronto, sem ser uma rigidez de dizer que Certo. chegamos a março e mudamos, não. Às vezes mudamos em abril, até porque as estações também já não são o que eram, já não temos os mesmos produtos nas mesmas datas em que tínhamos antigamente, portanto também nos adaptamos a isso, mas a ideia é mesmo essa, é trabalhar com o que nos vai dando a estação e ir oferecendo o mais fresco. Ou seja, tens essa preocupação da sazonalidade, antes de Sim, mais. sim, porque para nós é o que faz sentido, quer dizer, Certo. não faz sentido oferecer morangos em janeiro nem Exato. cogumelos em abril, não é? Exato. Faz sentido ter as coisas quando elas estão na sua melhor forma, não é? Habitualmente é essa existência, digamos assim, dos ingredientes naquela altura que te dita a mudança da carta? Sobretudo. Ok. Sei lá, tivemos na carta passada, por exemplo, um dos best-sellers dos doces era um fondant, um bolinho, uma espécie de petit gâteau de abóbora e que pronto, existiu numa carta de inverno, numa carta de outono, e que lá está, e que partiu de uma coisa conceptual. Ora bem, o que é que temos, o que é que vamos ter nesta estação? Vamos ter castanhas, cogumelos, abóbora. Fala-me um bocadinho então desta carta que está vigente. Esta carta de agora é uma carta de verão. Com esta carta quisemos, esta carta permitiu-nos, ou nós com esta carta quisemos ter um funcionamento diferente este ano. Nós até agora, desde que abrimos, funcionamos com reservas, porque o espaço é muito reduzido. Aqui Estamos dentro, a falar de 16 lugares? aqui dentro há apenas 16 lugares, o que durante os frios tempos em Chaves ficamos reduzidos a estes 16 lugares. Portanto, A esplanada são mais... e a esplanada neste momento são quase mais 30. Ok. O que é que isto significa? Significa que no inverno temos um tipo de trabalho, um método de Tem trabalho. um restaurante muito diferente do verão, é a primeira Exatamente. coisa que eu acabo de dizer. Exatamente. Sim, sim. Portanto, Sim, no sim. verão a nossa capacidade de ocupação aumenta muito, mas a nossa cozinha não aumenta nada. Portanto, a cozinha Ok. continua a ser um espaço liliputiano, Ok. exíguo, onde nós temos que nos organizar muito, porque só cabemos mesmo os dois. Nós revezamos-nos para cozinhar, empratar, lavar louça, porque de facto é um espaço mesmo muito pequenino, empratamos tudo ao momento, fazemos tudo ao momento, portanto temos mesmo que ser muito organizados. Fala-me um bocadinho de algumas propostas desta carta. Nesta carta Dois ou três exemplos. temos uns tacos de atum espetaculares, num formato de um prato fresco, fácil de empratar, rápido, em que há um atum bom, fresco, que marinamos num caramelo de peixe, servimos sobre um creme de abacate e uma tortilha de milho. Há um toquezinho mexicano, que é um condimento de pico de galho, que é uma coisa que se põe habitualmente nos tacos, que é uma espécie de um molho com tomate, cebola roxa, coentros, sumo de lima e pimentas para que tenha um toque picante. Ok. Leva uma maionese wasabi e umas pérolas de arroz que se chamam massago. Leva o quê? O wasabi, disseste? Sim, leva uma maionese wasabi. Maionese de wasabi. Sim. Ok. É um dos pratos desta carne, um prato fresco, rápido, fácil, é um taquinho individual. A pessoa pode sentar às 4 da tarde, pedir uma cerveja e um Até porque o taco. mais certo é termos verão na tua tudo. Sim, esperemos que sim, esperemos que sim. Portanto, Há outro prato super engraçado, que é um dos meus favoritos desta carta, que é um prato super simples, mas que consiste numa lula braseada servida sobre um pão naan, uma salada de ervas aromáticas e um satê de cogumelos picantezinho. Portanto, que não deixa de ser um prato também rápido, fácil, divertido, dá para partilhar. Tem o toque do picante, portanto, se calhar não é para toda a gente, mas muito
democrático também e muito interessante. E talvez o best-seller desta carta seja um prato de asinhas de frango que temos neste momento, pronto, que é um prato também simples, mas pronto, trabalhamos as asinhas, cozinhamos a baixa temperatura, marinamos-las 2 vezes, marinamos uma primeira vez para cozinhar, depois uma segunda vez para servir ao cliente com uma marinada muito especial. Leva uma maionese também feita com uma pasta de chilis coreana, e pronto, Pronto, é um prato que tem feito muito sucesso. É impressão minha ou o picante está relativamente presente na tua cozinha? Nós gostamos muito de picante, tanto eu como o Diogo, somos fãs de picante. Gostamos que os nossos pratos sejam um reflexo daquilo que nós gostamos também, mas que sejam equilibrados. Portanto, neste momento há um prato picante na carta que é essa lula. Portanto, a carta é sempre curtinha, há 7 pratos salgados, mais ou menos. Portanto, também não podemos fazer com que, se a carta é curta, 4 sejam sui generis. Não. Têm que ser quase todos muito consensuais, exatamente para a carta ser curta, e depois há um ou outro que sejam um bocadinho mais diferentes. Para poder ser mais abrangente. Mas temos sempre qualquer coisa picante. Já tivemos um prato muito picante, que era um dokbok, um prato tipo coreano. Dokbok? Dokbok, esse é um prato de bolinhos de arroz que tivemos 2 versões desse prato também, um com lulas algarvias, porque o Diogo é algarvio, então nós fazemos também esta fusão entre produtos transmontanos e produtos algarvios, ou costumes, pratos, hábitos transmontanos e algarvios. Aliás, estamos aqui no quilómetro 0, não é? Exatamente. Que leva a N2 até Faro, portanto a coisa faz todo sentido. Sim, nós somos um bocadinho a personificação da N2 aqui, exatamente porque somos uma transmontana e um algarvio, a fusionar os seus hábitos, os seus costumes, as suas tradições, e tentamos mostrar isso nos nossos pratos, nas nossas cartas. Uma das coisas que tu reinventaste, digamos assim, foram os cuscos. Antes de mais, explica a quem não saiba o que são os cuscos e o que é que fizeste com eles. Os cuscos são um produto endógeno de Trás-os-Montes, infelizmente já pouco utilizado pelos cozinheiros aqui em Trás-os-Montes, ou utilizado apenas em sítios específicos, e é um produto que fazem umas poucas senhoras ainda em Vinhais. E que consiste num produto que é feito através de farinha de trigo barbela, que é colocada numa maceira, salpicada com água, com um acessório que é uma espécie de uma vassourinha que é feita com giestas, com flores, com ervas. Faz-se essa vassourinha molha-se na água, vai-se salpicando então essa farinha e depois vai-se peneirando num peneiro grosso e aquilo vai formando uns grãos. Porque tem vários processos, várias peneiras, é depois cozido a vapor, novamente peneirado e por último seco ao sol. Portanto, isto vai nos dar um produto que é como se fosse arroz ou massa, apesar de ser somente farinha e água, que nos dá... No fundo é uma base. Sim, é uma base, mas que nos dá depois ínfimas possibilidades. E pronto, que é esse produto seco, económico, pronto, que leva um processo complicado e duro e que se está a perder, infelizmente, mas que nos dá essas ínfimas possibilidades. O que é que tu tens feito com essa base, por exemplo? Nós fizemos na última carta de inverno, fomos então buscar os cuscos a Vinhais, trabalhámos-los com entranha de vitela, que também é um produto muito descartado. É um produto que os argentinos, por exemplo, utilizam muito, valorizam muito. Os argentinos e os vizinhos espanhóis também valorizam muito, porque é um corte barato de carne, mas que tem muita gordurinha entranhada, portanto, porque é que dizemos os argentinos? Os argentinos gostam muito de carne e têm muitos assados de carne, são conhecidos pela picanha, por exemplo. E em casas menos abastadas, compra-se a entranha para simular, para fazer os assados, mas para simular uma picanha, porque é um corte que na brasa não fica nada a dever a cortes mais nobres, mais caros, bem trabalhada, é uma coisa incrível, tenrinha, fácil de trabalhar e é uma coisa mesmo muito interessante. E, novamente, um produto que, regra geral, é descartado e as pessoas não querem saber daquilo e no talho vai fora.
Ok. Portanto, é uma coisa que nós gostamos de valorizar. Nunca trabalhámos aqui, no 83 nunca trabalhámos trufas, caviar, foie gras, nada disso. Gostamos de trabalhar produtos básicos e com eles fazer os pratos brilhar. E então tínhamos então esses cuscos de vinhais. Até que faz a diferença, não é? Claro que sim, e damos a conhecer às pessoas pratos, Exato. produtos que são desvalorizados e que merecem este protagonismo. Tínhamos esses cuscos de vinhais, que trabalhávamos com essa entranha. A entranha também era marinada, assim como as marinadas um bocadinho asiáticas, alguns produtos asiáticos. E os cuscos eram temperados com 5 especiarias chinesas, depois servidos com um chutney de pera, que também tínhamos disponível na altura. Peras também produzidas por nós, colhidas por nós, que é uma das vantagens que temos de estar em Trás-os-Montes. A minha casa é uma casa com algum terreno. O meu pai, felizmente, tem ainda saúde para cultivar e então temos acesso a produtos realmente biológicos, que sabemos de onde vêm. Portanto, tu tens tido a oportunidade de utilizar diversos produtos locais, não é? Sim. Tenho oportunidade e tenho interesse e gosto e faço por isso. Portanto, os cuscos, eu andei a ver quem é que produzia cuscos aqui para ir saber da senhora que me conseguia mandar os cuscos para Chaves, originais, verdadeiros, sem E a nível dos vinhos, como é que isto funciona? A nível dos vinhos, infelizmente eu e o Diogo não temos tanto conhecimento de vinhos como gostaríamos. Pronto, sabemos aquilo que a vida nos foi ensinando até hoje, portanto somos nós também que fazemos a carta de vinhos, bem como fazemos a carta de cocktails, é criada também por nós. Os vinhos, nós começámos por trabalhar sobretudo vinhos da região, vinhos de Trás-os-Montes. Entretanto, ao longo do tempo, desde 2022 até 2024, fomos felizmente diversificando um bocadinho a oferta. Temos uma carta de vinhos neste momento até algo extensa. Damos de facto essa primazia a vinhos de Trás-os-Montes, depois vamos descendo por aí ao Douro. Mas apontando a norte. pelo que vejo. Apontando a norte, sim. Sim. Tivemos já algumas referências algarvias, algumas alentejanas. Neste momento o mais baixo que descemos é a Aveira Interior. Ok. Mas temos de facto uma carta de vinhos diferente, diversificada, diferente do que há por aqui, nesta zona neste momento, na Alameda do Trajano e esta zona aqui à Beira Rio. Há muitos restaurantes. Sim. Há imensos restaurantes. Sim. Muitos deles também muito diversificados. Claro que Chaves prima pela oferta de carne, não é isso que Trás-os-Montes oferece de melhor. Mas já há uma oferta de facto diversificada, mas nós temos, como a oferta gastronómica também é diferente, muito diferente daquilo que oferecem os demais que estão por aí, a oferta de vinhos também é de facto diferente do que vamos encontrar nos restantes espaços comerciais que há por aqui. Exatamente. Tu falaste da carta de cocktails, isso ajuda a explicar o nome do gastrobar. É uma boa forma. Exatamente. O gastrobar, nós, eu e o Diogo, quando pensámos em abrir este projeto, não tínhamos a certeza do conceito que íamos adaptar. Eu e o Diogo temos ambos uma experiência até mais vasta em restaurantes de fine dining, restaurantes gastronómicos, estrela Michelin. Portanto, estávamos preparados para qualquer tipo de conceito e não tínhamos em mente fixamente o que é que ia ser, se ia ser uma marisqueira, se ia ser uma churrasqueira, se ia ser um conceito mais de fine dining, o que é que ia ser. E o conceito, portanto, o gastrobar surgiu quando surgiu este espaço. Portanto, nós vimos vários espaços até adjudicar e, entretanto, acabámos por decidir este onde estamos neste momento, não só pela localização, porque está à beira do Tâmega, no centro da cidade, ao lado da ponte de Exatamente. Trajano e à beira Tâmega, portanto, está lá para fora um postal autêntico. exatamente, nós Sejamos realistas. as vistas são incríveis, Sim. a localização é incrível, estar aqui poder usufruir desta esplanada e oferecer um copo de vinho à beira da Ponte Romana já faz um trabalho. Verdadeiro luxo. Mas prendeu-se sobretudo com o facto de, quando nós abrimos, ainda estávamos em pandemia, em clara situação pandémica, não havia muita força para que nós investíssemos naquela altura, havia muita incerteza ainda do que é que iria ser o futuro. Eu sobretudo tinha o receio de que um conceito
diferente não vingasse numa cidade tão conservadora como Chaves, tão de interior, Fosse demasiado arroz nas fosse propostas da demasiado mesa. arrojado. Ok. E então, na altura, encontramos este espaço, depois de termos visto vários, ter feito contas para vários, encontramos este espaço pequenino que na altura estava a ser gerido por um arquiteto que servia uns cafezinhos e fazia umas refeições ligeiras. E o que nós pensámos foi, se um rapaz que não é da área da cozinha consegue neste espaço fazer refeições ou trabalhar, nós também vamos conseguir. Exato. Portanto, vamos pegar neste espaço para testar se o conceito pega em chave, se as pessoas gostam e, se gostarem, partimos depois para um espaço mais completo. Pronto, e de facto, felizmente o conceito pegou, as pessoas gostam, nós temos... Sim, as reações têm sido ótimas. Sim, sim, sim. Vamos falar então um bocadinho do teu percurso. Tu passaste pelo Dietman, o restaurante do hotel homónimo. Depois, em Espanha, trabalhaste no Diverso, um espaço com 3 estrelas Michelin, e foste gerente do Strexel. Sim. Fala-nos um bocadinho desse percurso. Estamos a falar de restaurantes do David Munhoz, um homem eleito 3 vezes como o melhor chefe do momento. Sim. A nível mundial. Portanto, pensamos a falar de algo pesado. Sim, algo muito pesado e o David pronto, há várias listas neste momento a acontecer e ele de facto está muito bem cotado em todas elas e muito bem cotado pelos seus pares e ele é de facto um gênio. Ele é um gênio vivo gastronomicamente. Marcou o teu percurso, sem dúvida Marcou e alguma. marcou o percurso de muitos cozinheiros. Certo. Certo. E ele é um jovem ainda, mas eu digo que ele é um gênio vivo porque ele está a escrever um capítulo diferente na gastronomia espanhola, sem qualquer sombra de dúvida, como da mesma forma. Volta ou não volta, surpreende-nos com uns tipos assim fora da caixa. Verdade seja dita. Sim, mas quer dizer, Sim. os irmãos Roca, o Arzac, o Ferran Adrià foram marcos, o Pedro Subijana, houve marcos importantes na gastronomia espanhola que nos fizeram a nós portugueses também abrir o olho e despertar para muita coisa do que estava a acontecer, mas David Munhoz neste momento está a escrever um capítulo também diferente do que é a gastronomia espanhola. E pronto, eu tive de facto esse prazer e tenho esse grande orgulho de ter trabalhado ao lado dele e ter tido posições muito importantes na empresa dele, que consegui, sem ser ninguém. O que é que eu quero dizer com isto? Eu cheguei à Espanha, vinha do Vietman, vinha com experiência de uma estrela Michelin, bati à porta. O que já é algo. O que já é algo. Não vamos também Bem, exagerar. portanto, vamos voltar atrás. Tenho uma estrela Michelin, sei lá. Não. Calma. Voltando atrás, eu Sim. formei-me em Relações Internacionais pela Universidade do Minho, acabei a licenciatura, fui para o mercado do trabalho numa altura também complicada, havia uma crise forte em Portugal e no mundo, e isso fez-me perceber mais rapidamente de que aquilo não ia ser o caminho, e então parei e disse, não, o que realmente me fará feliz é cozinhar. Portanto, aos 28 anos fui para a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, já com alguma maturidade de saber o que é que queria realmente da vida, quero realmente ser cozinheira e daqui a uns anos ter o meu projeto próprio, e por esse motivo fui para a escola e agarrei aquilo com unhas e dentes, fui muito boa aluna no curso, fiz o curso com muita vontade e quando acabei o curso, para onde é que queres ir estagiar? Quero ir para o Vietman e fui. Portanto, consegui estagiar no Vietman, tinha ganho uma estrela também há muito pouco tempo e aquilo fazia sentido para mim dizer, lá está, fui com 28 anos, tinha colegas muito mais jovens, de 18, eu disse, não, estou quase com 30 anos, portanto vamos fazer um percurso forte, com gente forte, para que eu possa aprender bastante, criar currículo forte para que daqui a pouco já nos consiga ter um projeto em nome próprio. Isto foi o que me moveu. Portanto, fui para o Vietman, aprendi muito no Vietman, trabalhei muito duro no Vietman, eram tempos bastante conturbados, ainda só havia uma estrela, mas era de facto um campo de batalha. Tenho algumas saudades desse tempo, porque era de facto uma aprendizagem muito forte. Pronto, e ao fim de 3 anos disse, já passou aqui o capítulo de aprender, já estou a ensinar, portanto vamos aprender novamente, e rumei a Espanha em busca, portanto atrás um bocadinho do David Munhoz, porque ele tinha ganho as 3 estrelas nessa altura e para mim
era a pessoa do momento, a imagem dele, a cozinha dele chamava-me muito a atenção. E foste jantar ao restaurante? Ia jantar muitas vezes, eu apanhava aviões nas minhas folgas do Porto, portanto nas folgas do Yetman, apanhava um avião até Madrid. Segundo li, tiravas muitas fotografias. Tirava muitas fotografias, comia... Até que há um empregado que te pergunta. Exatamente, até que... A história é deliciosa. A história é muito engraçada. Eu aí já estava a viver em Espanha, estava a viver em San Sebastián, porque já tinha-me despedido do Yetman, tinha ido em busca então de acabar com o David Munhoz, mas estava a viver em San Sebastián porque achei, lá está, vinha com um currículo de um sítio com uma estrela, o David Munhoz já tinha 3 e eu achava que precisava de um bocadinho mais bagagem para bater à porta dele, e então a minha lógica foi: vou fazer alguns estágios por alguns restaurantes estrelados de Espanha, para depois ir bater na porta de 3 estrelas diferentes. Quis o destino que eu não encontrasse estágio com nenhum 3 estrelas, portanto bati à porta do Arzac, já tinham tudo cheio para aquele ano, o Celler de Carboca também. Estava a fazer as coisas de forma muito amadora e pronto, ia mesmo a bater às portas dos sítios, e foi uma coisa também muito engraçada. Essa vivência em San Sebastián foi muito gira, até que decido regressar a Madrid, e há então essa situação de que um cozinheiro me vê a tirar fotos e diz: tu não serás cozinheiro, não queres entregar aqui um currículo que nós estamos à procura de cozinheiro. Ele percebeu. Ele percebeu, isso foi muito, muito engraçado. Eu ainda hoje mantenho amizade com ele e sempre lhe disse que ele era um miúdo muito perspicaz, porque eu estava... Pensaste naquele momento, quando ele perguntou: tu és cozinheira? Eu pensei que aquilo não estava a acontecer, não quis acreditar, não quis acreditar, porque eu estava sozinha, eu estava a jantar sozinha, num balcão de 40 metros quadrados, vermelho, e pronto, estava a desfrutar imenso isso sim, porque claro, eu fiz o meu pedido, aquilo também é um sítio com um conceito de partilha, eu não tinha ninguém com quem partilhar, portanto fui tentando comer o máximo que podia para poder provar o máximo também, mas aquilo de alguma forma despertou a atenção dele, no sentido em que uma miúda sozinha vai comer 3, 4 pratos, muito mais do que se calhar uma pessoa normal comeria, a tirar fotografias aos pratos, a ver o resto da cozinha e tal. Isto despertou a atenção dele, o que foi muito engraçado. Fez-me essa pergunta, eu fiquei em êxtase, não é? Não queria acreditar, quer dizer, então eu queria bater à porta deste homem e eles estão a chamar para vir aqui, isto é incrível. Quando fui para casa em êxtase, de facto, aos saltinhos, a pensar no currículo que ia fazer. Fiz um currículo nada sério ou nada, como devemos dizer, nada convencional. Com desenhos. Eu nesse dia em que estive lá, tirei fotografias a tudo, e então fiquei de voltar no dia seguinte estaria o chefe responsável para entregar o currículo. Portanto, de um dia para o outro consegui imprimir as fotografias que tinha tirado em modo autocolante, no formato de autocolante, e então fiz o currículo, mas depois colei borboletas, porquinhos, N coisas das quais eu tinha fotografado ali no restaurante, colei aquilo no currículo e no envelope, e cheguei no dia seguinte, procurei o chefe de cozinha, entreguei-lhe o envelope cheio de porquinhos e símbolos do próprio restaurante, e aquilo já chamou a atenção dele. Ele olha para o envelope, vê aquilo cheio de elementos da empresa e diz: alto, esta miúda quer mesmo trabalhar porque lá está, é muito interessante essa parte. O David Munhoz, para quem não tenha noção, é um chefe que já pendurou porcos no teto, que já serviu em urinóis como frappés. Pensaste nisso tudo quando fizeste esse currículo, naturalmente? Claro, pensei nisso tudo, e é engraçado, acho que todos os currículos, quando nós procuramos um emprego, deviam ser feitos assim. Ok. Eu sabia tudo sobre aquela empresa, eu sabia muito sobre a história do David Munhoz, do crescimento da empresa, do que é que tinha acontecido até ele chegar ali, porque eu queria mesmo muito trabalhar para ele, idolatrava muito o trabalho dele. Portanto, foi a tua forma de mostrar que sabias ao que ias. Exatamente, foi a minha forma de dizer: eu quero muito vir para aqui, eu vou ser uma mais-valia para vocês, que é o que se deve. Eu depois, na minha última função lá, eu comecei como cozinheira, mas acabei como manager do Stritzo, eu fiz muitas entrevistas de trabalho
sem ter propriamente uma formação em gestão de recursos humanos, o que é que E certamente que tiver a memória estes tempos entrada lá, não é? Exatamente, eu fazendo currículo, fazendo entrevistas, filtrava, porque eu própria também me candidatei a um posto, não é? Portanto, fazendo entrevistas, filtrava muito bem o que é que deviam ser os trabalhadores que nós contratávamos. Certo. E acho que é engraçado essa parte, quem é que demonstra que quer trabalhar e quem é que só vem porque é mais um trabalho ou porque precisa trabalhar isso. Na altura de escolher entre 200 candidatos, pesa muito também. Pronto, e a situação foi muito engraçada, levei o currículo, acharam muita graça, chamaram-me logo para fazer uma prova. Quando fui fazer a prova, essa parte também é muito engraçada, porque uma vez que eu viajava de Portugal a Madrid e eu já tinha comido N pratos daquele restaurante, eu conhecia o empratamento, os ingredientes, a confecção e sabia a explicação do prato. Okay. Portanto, no dia em que fui fazer a prova, por um lado eles disseram-me, podes vir ao almoço ou ao jantar. Eu escolhi ir ao almoço, fui fazer o serviço do almoço. Acabámos o serviço do almoço, perguntaram-me, queres ficar o dia todo? Eu disse, claro, estou a adorar isto. Fiquei o dia todo, fiz um serviço inteiro com eles. Não foi aquela coisa do, eu já estou super cansada, vou-me embora. Não, estava a adorar aquilo estava a ser super divertido. Fiz o serviço do almoço com eles e o que é que aconteceu? No restaurante a cozinha é completamente aberta, há um balcão onde os clientes estão sentados e a cozinha é dentro desse balcão, portanto os cozinheiros são ao mesmo tempo partícipes da festa que está a acontecer e empratam os pratos em frente ao cliente e entregam o prato ao cliente e explicam o prato ao cliente. E eles perguntaram-me, no meu dia de prova, atreves-te a ir entregar um prato, a ir contar um prato ao cliente? E eu disse, claro. E eles acharam isso incrível, não é? Como é que uma pessoa que vem hoje experimentar consegue explicar pratos, não é? É muito engraçada a expressão que tu próprio usaste agora, ir contar um prato. Sim, sim. O prato é uma história. Sempre, sempre. Sempre. E nós aqui no 83 fazemos isso também. Eu penso que isso vem vincadamente da minha experiência no Stritzo. E aqui, porque é que acontece? Nós utilizamos produtos super diferentes, portanto nós, como eu dizia antes, partimos sempre de produtos mais tradicionais, sejam eles transmontanos ou algarvios ou de qualquer outro sítio, mas pegamos sempre em produtos tradicionais, mas trabalhamos depois com uma visão diferente, temos muita influência da América Latina, da Ásia, tal, então. E aulas do vosso olhar, que é certamente contemporâneo. E muito contemporâneo. Portanto, utilizamos ingredientes de facto diferentes. E há muito trabalho também, como eu explicava quando contei o BAU, há muito trabalho por trás do BAU, de cada prato, quero dizer. Sim. Portanto, para nós é importante que o cliente também perceba que aquilo que está a comer foi preparado com muito carinho, com ingredientes bons, frescos. E com uma intenção. E com uma intenção. Portanto, para nós faz todo sentido chegar à mesa e não depositar o prato e dizer está aí, o prato que pediu, que ordenou da carta, mas não, explicar como é que fizemos, como é que o cliente deve comer, como é que nós pensamos, quer dizer, portanto, como é que nós idealizamos que o prato seja degustado para que esteja na sua melhor forma, que ingredientes é que leva, que confecção é que teve. Portanto, para nós é muito importante essa parte do contar, explicar à pessoa o que é que vai comer, qual é a história por trás desse prato. Certíssimo. Tu falavas há pouco em Chaves. Tu tiveste cerca de 18 anos afastada de Chaves, entretanto regressaste, Chaves mudou muito, naturalmente. Como é que olhas para a restauração em Chaves, antes de mais? Eu penso que de facto a restauração tem vindo a acompanhar a evolução que tem havido na cidade. Eu saí daqui com 17 anos, voltei com 35. Tinha de facto esse receio de que um projeto tão arrojado não fosse bem recebido, porque lá está, durante esses 18 anos em que estive fora, vim sempre frequentemente à cidade, mas o viver aqui diariamente é muito diferente do vir periodicamente visitar os meus pais. E tinha esse receio de que se a cidade já estaria tão aberta, tão permeável, uma coisa tão arrojada, e daí a escolha de um espaço de 28 metros quadrados.
Hoje em dia, portanto, depois de estar aqui a viver desde 2019, percebo que houve de facto uma evolução forte na cidade e na restauração. Quando eu cheguei, quando eu estava a regressar de Madrid, estava a abrir um projeto de um restaurante japonês que prima pelo sushi, e na altura, porque nós os transmontanos também somos um bocadinho duros, e na altura toda a gente dizia um restaurante de sushi em Chaves, que estupidez, isso vai durar um mês, e o que é certo é que o restaurante de sushi brilha por si só não dura um mês, como está florescente, tem fila de espera todo o ano. Falavas há pouco da variedade, não é? Que Chaves tem sentido a nível de restauração. Sim, aqui na Alameda do Trajano, antigamente havia 2 ou 3 restaurantes tradicionais e hoje em dia há restaurantes bastante diferentes. Exatamente. Existimos nós, ali ao lado existe uma pizzaria artesanal de uma qualidade e de um Ou seja, se fizermos este percurso ao longo do rio, logo por isso percebe, não há 2 restaurantes semelhantes. Não, nem pensar. E agora nesta zona, quando há restaurantes muito diversos, e é engraçado, quando as pessoas vêm aqui bater à porta, nós também tentamos avaliar se a pessoa vai... Mostramos sempre as cartas, exatamente por a nossa carta ser diferente, e tentamos filtrar também se o cliente vai gostar disto, porque para nós não conta só o número, não conta só o dinheiro, conta que o cliente tenha uma boa experiência, e se eu vejo que é uma pessoa que vem à procura de posta ou de bacalhau, vou-lhe explicar que a minha carta não vai ter nada disso, que a pessoa não vai encontrar nada disso, porque eu, lá está, não procuro só dinheiro. Não, eu procuro que a pessoa perceba o meu conceito e saia daqui satisfeita, que valorize aquilo que nós fizemos e que diga, adorei vir aqui, portanto, comi umas coisas diferentes. Exato. E adorei, vou ter esta experiência na minha memória durante muito tempo. Não quero alguém que venha estar à procura de comer e procura outra coisa qualquer e a gente lhe impinja a nossa carta e a pessoa diga não era nada disto que eu queria, paguei e não fiquei satisfeito. Não, nós procuramos que a pessoa entenda aquilo que nós temos para oferecer e que haja de facto essa empatia. E que haja essa empatia e que se não for isso que a pessoa procura, tentarmos perceber o que é que a pessoa procura para oferecer. Porque haverá certamente. Porque há variedade por aqui, há restaurantes mais tradicionais, há restaurantes italianos, há restaurantes mais gastronómicos, há hamburguerias, há churrasqueiras. Hoje em dia Chaves tem tudo isso. Tem um bocadinho de tudo, há o japonês aí em cima e tudo aqui próximo e tudo com conceitos diferentes e tudo de qualidade, portanto não falta por onde Como é que achas que se tem articulado, não só em Chaves, certamente também dentro das possibilidades andarás um pouco por aí a tentar perceber o que é que se vai fazer, como é que achas que tem sido a articulação entre o crescimento do turismo em Portugal, que é unânime e indiscutível, não é? E que já está a sair dos grandes centros urbanos, Lisboa, Porto, e já estão a começar a descobrir que o país tem mais coisinhas, e vão descobrir ainda mais muito rapidamente, até porque para a escala de muitos deles isto é minúsculo, a verdade é essa, nós é que temos a mania que é tudo longe de ser outra conversa. Mas como é que achas que tem sido essa articulação entre o crescimento desse turismo e os projetos que vão surgindo, que vão arriscando? Eu penso que se calhar nesta zona de interior ainda há algum receio, efetivamente há algumas dificuldades em estar aqui, mas também há muitas vantagens. Portanto, se calhar não é, como dizer, imediato, mas quem tem uma vivência ligada ao interior ou quem quer fazer projetos mais verdadeiros, se calhar não se importa de se afastar um bocadinho dos grandes centros para fazer brilhar os seus projetos. E até se calhar tem vantagens nisso. Sim, penso que sim. Portanto, lá está, haverá desvantagens e vantagens. Mas falamos, por exemplo, de projetos como o nosso, falamos aqui em Trás-os-Montes de projetos como o Míscaro. Um projeto como este em Lisboa ou no Porto teria um sucesso diferente? Há muita gente que nos diz isso, há muita gente que vem de fora, que se depara com o 83 e que nos diz: vocês são bestiais, porque é que vocês não estão em Lisboa ou no Porto? Mas achas que lá terias mais sucesso? É que a minha pergunta vai nos dois sentidos. Eu não penso que lá teria mais sucesso, lá penso que talvez seria mais fácil por um lado,
Ao mesmo tempo eras mais um também. Exatamente. Numa imensidade. Isso é o que nós, não é? exatamente, isso é o que nós Porque aqui respondemos. distingues de certeza absoluta. Claro, isso é o que nós respondemos às pessoas para já. Nós estamos aqui Não sei se pelo correria coração. pegar. Não sei se correria pegar, Não, sinceramente. claro que não. O que é que eu quero dizer? Seríamos, por um lado, haveria muito mais público, porque aqui o inverno continua a ser duro. Haveria outra facilidade no trabalho, na chegada de artigos que às vezes aqui nos costumam chegar. Ok. E, sobretudo, no mercado, porque haveria mercado forte durante todo o ano e se calhar aqui Sim. há picos, mas lá está. Mas não teria qualquer sentido para nós estar em Lisboa, no Porto, ou em Madrid, ou em Londres, ou em Exato, São Paulo. exato. Não faria sentido. As nossas ligações estão aqui, as pessoas conhecem-nos aqui e lá está. E em Chaves somos únicos. Não há nada como o 83 Gastromar. Portanto, nós quando viemos para aqui foi exatamente por isso. Não há nenhum projeto neste momento. Há projetos diversos, há projetos diferentes, mas não há nada que se assemelhe ao 83, nem aqui e felizmente nem nos arredores. E eu estou a dar conta de que o nosso projeto, apesar de ser muito humilde e muito familiar, porque comecei só eu e o Diogo, nós começámos este projeto, hoje em dia somos 4, que não é uma imensidão, mas começámos só 2, portanto sermos 4 já é uma grande conquista, mas é um projeto muito sacrificado e muito familiar. Portanto, para nós faz sentido. Mas tens noção que está a dar de falar muito para além de Chaves. Exato, era aí que eu queria chegar. Nós, neste momento, passados 2 anos e qualquer coisa, nós somos convidados para ir ao Chefs on Fire a par da Marlene, do João Sá, do João Rodrigues, de gente estrelada, de gente que tem currículos vastíssimos e uma história longa na gastronomia nacional e internacional. Portanto, estarmos a dar cartas destes Chaves, desde estes 28 metros quadrados, com gente fortíssima como essa, para nós é... Tu falaste aí na Marlene Vieira, que eu também já tive o prazer de entrevistar para estas palavras apuradas, e tu em janeiro deste ano, 2024, fizeste um jantar, penso que foi um jantar a 4 mãos com ela, no gastrobar dela, Exatamente. em Lisboa. Fala-nos um bocadinho como é que foi essa experiência. Isso foi um convite do qual eu fiquei imensa. Duas transmontanas. Duas transmontanas, Transmontanas. duas mulheres de garra, acho Certo. eu. A Marlene com muito mais percurso do que eu, muito mais bagagem do que eu, mas por isso mesmo foi um convite que quando me chegou no início do ano eu fiquei também muito contente e extasiada, exatamente por ter muita admiração pela Marlene. Quando eu comecei com o Ricardo Costa, a Marlene era uma das pessoas que eu admirava já na altura, já falámos há quase 14 ou 15 anos, exatamente por isso, ser uma transmontana, mulher de garra, somos poucas mulheres hoje, somos bastante mais e estamos a dar muitas cartas na cozinha hoje em dia, mas são lugares em que Estou a ouvir e estou-me a lembrar da Justa Nobre também. Os quatro montes produz cozinheiras, pensando bem. A Lídia Brás também é uma mulher. Todos os montes produz cozinheiras. Somos todos de garra aqui. A cozinha aqui também é arraigada, tem caráter. Portanto, também faz. Quem envereda pela cozinha, quem sai de trás de montes envereda pela cozinha, tem obrigatoriamente que fazer. Aí mesmo a desvendade diz que as mulheres do Norte que são potentes também, acho eu. Acho que um bocado. Agentes do Norte são Sim. E esse convite da Marlene foi muito engraçado e nós fomos então desenhar... Cada uma fez os seus pratos, fizeram pratos conjuntos? Não, cada uma fez os seus pratos, nós levámos coisas da carta que tínhamos na altura e casámos com pratos dela. Tu levaste uma coisa chamada laxanha, portanto uma lasanha de gambas, massa wonton, bechamel de cardamomo e sopa laxa, e katasandu. Portanto, brioche caseiro, couve chinesa, kimchi, maionese de karashi e barriga de porco. A barriga de porco anda muito por aqui. Anda muito por aqui. Katasandu era um dos pratos que eu falava no início, que é par do Bauchecha. Esteve presente em 4 cartas, porque foi
talvez o nosso best-seller, 9 cartas, a Cata Sando é, não direi talvez, direi sem dúvida, o prato mais conhecido que temos. E isto porque, para já porque o prato era muito bom, mas também porque na altura em que o tínhamos aqui na carta, o prato fazia muito sucesso aqui na carta de 83 e chegou-nos um convite para irmos ao Chefs on Fire, que é o evento gastronómico maior e mais importante e mais fixe que existe neste momento em Portugal, que consiste em cozinhar no fogo. Há 30 chefes durante 3 dias a cozinhar em fogo, ali durante 12 horas, a fazer 1500 doses do mesmo prato debaixo de fogo. É divertidíssimo. E então surgiu-nos esse convite para ir ao Chefs on Fire preparar 1500 doses, a par com essa gente como eu referi, com gente com percursos longuíssimos. Foi outro convite que nos deixou doidos de alegria também, porque nós tínhamos apenas um ano de existência quando nos chegou esse convite e que a equipa de curadoria do Chefs on Fire nos tenha vindo descobrir as chaves com apenas um ano de existência. Para nós foi estarmos a fazer qualquer coisa para lá destas portas que está a dar para falar. Falávamos há pouco. É aquilo que falávamos há pouco. E então, bem, são 1500 doses, a nossa equipa é pequena, o nosso espaço é pequeno. O que é que nós podemos levar para brilhar? Acabámos por decidir levar essa Cata Sando, levámos a Cata Sando ao Chefs on Fire, preparámos essas 1500 doses, cozinhávamos num dia com... Se dito assim até parece simples. Parece simples, mas cozinhámos num dia, novamente eu tinha muito receio, porque cozinhámos num dia em que havia 5 chefes com estrelas Michelin, era um domingo. Eu achava que domingo não ia haver tanta afluência ao Chefs on Fire, o pessoal no dia seguinte trabalha. Depois achava aquilo em Cascais, nós vamos de Chaves, ninguém vai conhecer, ninguém sabe quem é que nós somos, ninguém vai saber o que é que nós andamos a fazer, portanto nós vamos ficar lá esquecidos para um canto e vamos vender pouquíssimo. E o que é certo é que nós esgotámos o prato, e o nosso prato foi considerado um dos melhores dos 3 dias do festival. E nós viemos para cima cheios de orgulho, cansados e cheios de fumo, mas cheios de orgulho, e então decidimos, ora bem, houve tanta gente a falar da Cata Sando, tivemos umas parcerias depois após o festival, que o prato de facto brilhou, e então dissemos não podemos tirar este prato já da carta, porque o pessoal vem de Lisboa, aquilo, do Algarve aqui, para vir comer a Cata Sando, chegar aqui e não existe. Eu não tinha ideia que as cartas eram com uma rotação tão rápida, e para então, ser sincero. mantivemos essa, e a Marlene, quando me convidou, disse-me: Catarina, tu fazes o teu menu e eu depois adapto-me ao menu que tu tiveres, mas só tenho uma imposição. A Cata Sando tem que vir porque o pessoal aqui quer que tu tragas a Cata Sando. A Marlene estava no dia em que nós cozinhámos também no Chefs on Fire. Nós fomos as duas que cozinhámos, fomos as duas que vendemos mais nesse dia, as duas mulheres transmontanas. Esgotámos os nossos pratos, ela com um arroz de pato e eu com a minha Cata Sando, com a minha barriguinha de porco, que era servida então depois com maionese de karashi, que eram os tais produtos diferentes que a gente falava antes, kimchi, que para Chaves e para Lisboa também, o kimchi nem tanto, mas o karashi acho que nem toda a gente conhece. São produtos que, desde Chaves, desde estes pequeninos 28 metros quadrados... O kimchi é como? Sim, o kimchi é um molho, um condimento coreano, feito à base de fruta e verdura fermentada, sobretudo a couve chinesa. Sim. Nós fazíamos uma salada de couve chinesa fresca e fermentada, portanto fresca com alguma textura, mas depois a fermentada com esse toquezinho picante e que faz salivar. E então o prato era de facto guloso, havia essa barriga de porco com alguma gordura, que é uma coisa muito transmontana, que eu tive aqui gente... Não, já percebi que a barriga de porco é emblemática. Sim, tive aqui gente a comer aquele prato e a chorar de emoção por recordar tempos de infância em que no campo se preparavam sandes de barriga para ir para o monte e dar sustento a miúdos de 10, 11 anos que iam para o monte antigamente com os animais, e falámos de temperaturas muito complicadas, muito baixas, em invernos rigorosos em Trás-os-Montes e nesta zona daqui. É muito interessante esse recuperar dos ingredientes. Eu ainda ontem almocei aqui em Chaves, num restaurante na Adega de Luz,
uma refeição à base de petiscos, de partilhar com mais 2 pessoas, e um deles era precisamente as batatas bravas com tiras de barriga de porco. Portanto, não será uma coincidência, quer dizer, há de facto aqui um olhar sobre as coisas, exatamente. Olha, tu já disseste que fizeste várias coisas, estudaste relações internacionais, fizeste curadoria de arte contemporânea num cabeleireiro em Braga. É uma história gira também. Eu trabalhei, eu tenho a sorte, agora com 40 anos, de ter muita coisa para contar. Isso é bom. E tenho a sorte de ter conseguido, e acho que falávamos há pouco antes com o currículo, quando falávamos do currículo que eu fiz para o David Munhoz, hoje tenho a sorte de ser chamada para falar sobre o meu percurso. Já falei várias vezes para jovens, muitas vezes digo isso, quando me pedem que conselho dar a jovens, sejam eles cozinheiros ou não, digo muitas vezes isso, e eu tenho essa sorte, esse prazer e esse gosto e essa fortuna de fazer aquilo que me apaixona. Eu adoro cozinhar, eu trabalho aqui neste espaço há 3 anos sem folgar. Eu nas minhas folgas estou cá, ou estou a trabalhar. O trabalho aqui durante os dias em que nós estamos abertos é, como também já falei antes, muito sacrificado. Trabalho 16, 17, 18 horas por dia, mas adoro aquilo que faço, eu sou imensamente feliz. E isso também acho que é um dos segredos para o meu restaurante ter algum sucesso, porque nós adoramos aquilo que fazemos com muito amor. Portanto, essa parte do eu me sentir realizada e adorar aquilo que estou a fazer é de facto muito importante. E acho que se todos tivéssemos essa sorte, o mundo seria um lugar melhor. Se todos pudéssemos exercer as nossas profissões de acordo com a nossa vocação e aquilo que adoramos. Mas ao mesmo tempo tenho também a sorte de até ter descoberto que a minha vocação era a cozinha, ou até ter dado real valor a esse sentimento que sentia no coração, que foi aos 28 anos. Ter experimentado muitas outras coisas. Portanto, eu tive vários trabalhos diversificados, mas que hoje me fazem uma pessoa também mais completa. Eu falo vários idiomas, eu tenho conhecimentos de outras coisas que não só a cozinha, porque tive de facto uma vivência diversificada e que faz de mim uma pessoa completa. Se calhar, se não fosse isso, se calhar não tinha assumido o compromisso de gerir um restaurante como o Strixo. Quando o David Munhoz me endereça o convite de vais ser manager do Strixo, eu não tinha qualquer formação para absorver aquela função. Mas pronto, ele na altura, eu pensei foi... Era um desafio irrecusável. Tu que és um gênio, uma pessoa com uma capacidade intelectual brilhante, achas que eu tenho capacidade para gerir aquele restaurante? Opá, é porque temos, vamos para a frente. Mas o que é certo é que formação de recursos humanos, de gestão hoteleira pura e dura, de economia, eu não tinha assim tanta. Portanto, a minha formação em relações internacionais e a minha vivência laboral até aos 28 anos, nessas áreas todas, foi fulcral para eu ser a pessoa que sou hoje e para poder gerir um restaurante em que tenho diversas funções que não só cozinhar, são importantes. E a parte do Rémy foi muito engraçada também, porque eu acabei o curso de Relações Internacionais na Universidade do Minho, fui à procura de um estágio, também lá está, eu saí daqui de Chaves com 17 anos, eu não tinha essa vocação tão pequena, tinha a ideia também de ser designer de modas, tive sempre tive sempre muita vocação, muita predisposição para artes e para coisas criativas. Embora sempre eu tenha começado a cozinhar aos 12, 14 anos mais ou menos para mim, portanto a minha ligação à cozinha também foi muito... Já disseste várias vezes que tu vais parar à cozinha também muito pela questão das memórias. Sim, muito. A minha mãe era uma ótima cozinheira, a minha bisavó era uma ótima cozinheira, tenho memórias também da casa da mãe do meu pai, da minha avó paterna, e tenho muitas ligações olfativas e gustativas dessas memórias também, mas pronto, essas memórias são importantes naquilo que tu crias na cozinha hoje? São muito importantes naquilo que eu crio hoje, sobretudo as ligações que tenho
à minha mãe, os pratos que a minha mãe cozinhava e que a minha mãe idealizava, são as memórias mais fortes e são talvez o responsável por eu ser cozinheira hoje em dia, serão o facto da minha mãe ser uma cozinheira criativa, inventiva, e atrás de quem eu andava sempre a ver o que é que ela experimentava e o que é que ela fazia e tal, foi isso que despertou em mim o bichinho de ser também criativa e inventiva, e depois comecei a cozinhar cedo para mim. Mas lá está, mas saí daqui com 17 anos, não sabia muito bem o que é que havia de fazer, entrei em Relações Internacionais em Braga, que era um curso também muito diversificado, tinha línguas, que era uma coisa da qual eu gostava muito. Muito cosmopolita, muito aberto ao mundo. Exatamente, dava para muita coisa, e era assim uma coisa engraçada. Mas quando acabei o curso pensei, e agora? E agora vamos para um organismo internacional, vamos para uma câmara, o que é que fazemos com isto? E então na altura eu vivia em Braga, o sítio mais diferente lá, portanto, o Teatro Circo ainda não estava recuperado e não tinha reaberto, reabriu anos mais tarde, mas havia um sítio muito engraçado que era o Pedro Remy, que era então um cabeleireiro e espaço cultural. E eu no Pedro Remy atendia o Adolfo Luxúria Canival dos Mão Morta, entre outros, Ana Zanatti, arquitetos importantes, pronto, gente da cultura, uma certa dinâmica, exato. Gente da cultura bracarense, ainda hoje tenho relações de amizade com muitos clientes que tinha lá, e pronto, e de facto o Remy era assim um espaço do qual ainda hoje falo muito quando dou entrevistas ou quando falo com amigos, porque era de facto um espaço brilhante e brutal, porque era não só o cabeleireiro mais badalado da cidade, onde se faziam as coisas mais engraçadas e mais arrojadas, mas um sítio lindo, no centro, ao lado da sede de Braga, o sítio todo pintado de branco por dentro, portanto uma pessoa entrava e dava aquela sensação de ligeireza e leveza, mas depois um sítio muito criativo, onde em vez de haver revistas da Maria ou da Super Pop, vamos dizer, havia livros de arte, havia livros de arquitetura, havia livros de moda, havia uma pequena livraria, havia uma pequena cafetaria, havia um pequeno bar e havia então sempre exposições de arte contemporânea, que nós fazíamos em parceria com a Fuga pela Escada, que é uma cooperativa de arte de Guimarães, e havia sempre concertos de jazz, uma vez por mês. O Pedro Remy, o cabeleireiro, também é músico de jazz, entre outras coisas, ele também é uma pessoa muito versátil, muito completa e muito criativa também, porque isto saía tudo da cabeça dele. E pronto, e aí começou então os meus primeiros passos. Já era uma outra faceta da aproximação à modernidade. Sem dúvida, lá está, porque exatamente saí da universidade e fui trabalhar para um sítio onde lidava com, conheci o Manel Cruz, dos Ornatos, sei lá, era muito, muito divertido aquele trabalho, não era um cabeleireiro qualquer, e havia cenas muito engraçadas e que ainda hoje também deixaram marcas na minha vida. E ajudou a completar o puzzle, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Olha, tu falaste aí da questão das memórias de infância, das memórias de família. Tu pescavas trutas sem sair de casa? Sim. Essa história é deliciosa também. Eu tenho sou uma miúda que nasceu na aldeia, no interior transmontano, mas tenho coisas para contar que eu acho que são luxos. Que lá está, voltamos àquela coisa que dizia há pouco, descartamos o foie gras, as trufas, mas agarrámos-nos a outras pequenas coisas que nós consideramos luxos, e então um dos luxos que eu tive na minha infância e que me trazem hoje memórias eram essas trutas, que já falei há pouco também. Eu cresci e ainda hoje vivo numa quinta com algum terreno, uma quinta que era do meu bisavô. O meu bisavô era uma pessoa importante em Chaves, era um advogado importante em Chaves, muito respeitado e muito querido em Chaves há 100 anos, e tinha aquela quinta em Nantes e ofereceu aquela quinta à minha mãe. E pronto, e aquilo foi toda a vida o tesouro dos meus pais. Nós nunca fomos ricos, mas tivemos sempre aquela riqueza daquela quinta.
Os meus pais trabalharam toda a vida para nos dar conforto e qualidade de vida, mas sempre muito sacrificado também, e são esses os princípios que eu tenho hoje em dia também. E trabalharam sempre muito duro para termos tudo do bom e do melhor através da nossa casa, e o meu pai ainda hoje, com 70 e tal anos, trabalha para nos continuar a oferecer qualidade e tudo de bom que há. E uma das coisas que tínhamos, que é de facto um luxo que nem toda a gente se pode gabar de ter, nós temos um poço com água corrente. E então o meu pai, eu era muito miúdo, eu devia ter alguns 6, 7 anos, o meu pai foi com um amigo a uma zona daqui de Trás-os-Montes. Eu já não me lembro bem do porquê daquela viagem, mas sei que eles trouxeram umas trutas nos bidões de água, e então mandámos as trutas para o poço, e elas ficaram ali e foram-se desenvolvendo ali e crescendo ali. E então nós tínhamos essa riqueza de repente dizer assim, ora bem, sempre tivemos galinhas, nunca tivemos porcos nem coelhos, mas aves tivemos vários, patos, pronto, e sempre houve, eu de pequenina sempre fui a responsável em casa por ir matar galinhas para o almoço também, se fosse para arroz de cabidela. Tinha que as matar de uma forma, se fosse para outra coisa qualquer, tinha matá-las de outra. Não sei se isto é sensível nos dias de hoje, se pode causar alguma sensibilidade nos dias de hoje. Mas menos a quem come a galinha, não? Exatamente, são obras do ofício do cozinheiro, e lá está. E eu já tinha funções, era miúda também, andava na escola. Eu lembro-me de, em minha casa, pessoal não gostava muito dessa função, e eu não tinha qualquer problema, e diziam-me assim, pá, não, é para a cabidela. E então tinha que matar a galinha de uma forma, porque tínhamos que aproveitar o sangue para a cabidela, mas se não fosse cabidela, se fosse galinha estufada e não tivéssemos que aproveitar o sangue, matávamos a galinha de outra forma, e essa função era minha lá em casa. Portanto, sempre também fomos habituados a ter grande parte dos nossos produtos ali. Pronto, e as frutas eram um deles, era um luxo dizer assim, opá, hoje comemos carne ontem, já comemos carne anteontem, hoje podíamos comer um peixinho, o que é que há, o que é que não há? Tal, opá, olha, se fôssemos pescar uma truta, pronto, e às vezes o almoço surgia assim. Chegar uma truta na casa é bom, sim, sim. Olha, estamos a chegar ao fim desta conversa, só 2 aspectos. O que é que a Catarina procura num restaurante quando vai para um cliente? Procura, vou-te ser sincera, neste momento prezo alguma tranquilidade. Não sei isto porque o meu dia a dia neste momento é de um bulício complicado. Sim. No sentido em que o meu telefone toca milhões de vezes por dia, o telefone daqui da empresa enquanto estamos aqui a trabalhar também, há mails para responder, há projetos burocráticos aos quais eu me dedico, relativos ao restaurante. Portanto, a minha cabeça tem sempre muita coisa a acontecer. Sou eu que faço a gestão total do restaurante, a esse nível, seja recursos humanos, seja burocracia, tudo. Portanto, há muita coisa a acontecer na minha cabeça. Portanto, quando estou de folga ou de férias e vou a um lugar, em primeiro lugar quero que ninguém me chateie. Não estar com o telefone a tocar, ou telefones a tocar, crianças à volta a correr e a gritar, não sei o quê, não quero. Se vou desfrutar de uma experiência, quero alguma tranquilidade nisso. E depois, não sou super exigente, como um bocadinho de tudo, adoro comida tradicional, adoro. Não há nada que não gostes? Não sou muito dada a vísceras, por acaso. Okay. Não sou muito dada a fígados, corações, rins, não é muito a minha praia, mas como tudo e experimento tudo, mas não vou daqui a ali por tripas, por exemplo, pronto, não são coisas assim das quais que eu diga mato por um prato de iscas, por exemplo, não, mas como tudo. Mas procuro, portanto, eu gosto de ir a sítios tanto vanguardistas como sítios tradicionais. Adoro ir à Adega Faustino, adoro ir ao Canjirão, adoro ir ao Bonito, como também gosto de ir abrir qualquer coisa diferente, quero experimentar o que é que de diferente se está a fazer, mas não sou super exigente, antes pelo contrário, muitas vezes se algo corre menos bem ou algo não está tão bom, não
gosto de que, sei lá, não vou fazer um alarido disso, não. Tentas entender que foi um Tento dia menos entender bom. que foi um dia menos bom, exatamente porque sabemos o que há do outro lado, não somos nada duros Exatamente. com os colegas se acontece ou que esperámos mais, ou que aquilo se calhar não vinha num ponto tão simpático. Relevamos e, claro, que percebemos, ou às vezes pode acontecer, sei lá, com o empregado de mesa que queira vir explicar qualquer coisa e se calhar meteu a pata e nós entendemos, mas porque sabemos o que está, O que acontece? mas não queremos dar isso a entender, portanto não somos exigentes nessa parte. Claro que sou exigente com aquilo que como, mas sou muito tranquila com os meus colegas, acho que as pessoas com quem... Mas és curiosa. Sou muito curiosa, claro. Claro, Até mas porque a curiosidade também me ajuda a mim a perceber coisas novas, a tentar Claro, entender claro. produtos novos, isso sim, claro, e a curiosidade faz parte da nossa vida enquanto cozinheiros, o ser curiosos. E voltando ao David Munhoz, o David Munhoz é um rapaz que está nos píncaros do estrelato mundialmente, mas não deixa de querer ser curioso, aprender mais, quando ele acha que... Tu achas que esse fenómeno, que no fundo é relativamente recente, talvez os últimos 20 anos, se quisermos, a quantidade de chefes que foram parar às televisões, às capas das revistas, trouxe mais coisas boas ou menos coisas boas à gastronomia e à culinária em si? Eu penso que, como tudo, trará coisas boas e coisas más. Não sei É uma quantificar. resposta simpática. Não sei quantificar. Claro, não sei não. pesar o que é que estará aí portanto, o que é que As estará. coisas mudaram. Não é? Exatamente. É evidente. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu disse aos meus pais, aos 28 anos, tenho um curso superior de uma universidade reputada e um curso que me podia dar, abrir portas E vou para uma cozinha. e vou dar uns passos atrás e vou tirar um curso técnico para ir cozinhar. Os meus pais na altura disseram alto, então quer dizer, podias ter uma posição boa num qualquer organismo, numa multinacional, num qualquer organismo público, o que quer que seja, por aí, e queres ir tirar um curso técnico, andar-te a queimar e andar de pé e estar com panelas o dia todo, isso é uma doidice. Mas ao fim de pouco tempo os meus pais perceberam que eu efetivamente estava realizada, nunca mais tive problemas de emprego, nunca mais tive problemas em procurar emprego, mas antes trabalhei nos sítios onde queria trabalhar, era valorizada, tive posições muito boas, condições muito boas, luxos. E aposto que agora são eles que, quando abrem as revistas, sorriem. Sim, claro. Como é natural. Claro. Olha, mesmo para terminarmos a conversa, estamos a gravar da parte da manhã. Se houvesse agora um almoço da carta atual, o que é que me aconselhavas? Da carta atual, aconselhava a alergias, intolerâncias? Não. Aconselhava, uma vez que estás sozinho e não ias poder partilhar com ninguém, um taco de atum, porque de facto é um prato fresco, umas croquetas de caril, pimento e polvo em escabeche, e para terminar uma nova versão dessa kata sandu de que falávamos antes, que agora temos, chamamos-lhe sandu já muitas. Sandu é uma sanduíche tradicional japonesa, em que o que for servido é servido num pão de leite. Então nós fazemos um brioche caseiro e servimos neste momento um roast-bife. Lá dentro é um bocadinho mais ligeiro e mais fresco do que a barriga de porco que falávamos antes. Leva umas folhinhas de espinafre, leva uma compota de tomate, novamente produtos que temos neste momento. Temos imenso tomate de várias qualidades, todos os dias a ficar maduro. Portanto, fizemos essa compota de tomate para a sanduíche, e até te posso depois terminar também com uma sobremesa de tomate que fizemos para esta carta, a carta desta semana.
Nesta carta, Há que utilizar o que a terra nos dá. nesta carta temos, relativamente a sobremesas, nós tínhamos sempre, nas 8 cartas transactas, tínhamos sempre 3 sobremesas. Nesta decidimos reduzir e decidimos ter uma sobremesa fixa apenas e depois outra que varia todas as semanas e que vamos fazendo com produtos da estação. Então esta semana temos tomate, queijo mascarpone e suspiros. E podes terminar com essa sobremesa e vai ser brilhante. Muito bem. Catarina, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada eu. E pronto, e foi assim que estivemos à conversa aqui no 83 Gastrobar em Chaves. Daqui por algum tempo mais uma conversa, outros paladares, outros criadores. Até lá já sabem. Bom apetite. Obrigada.